Aqui com Eliana Rolim, olha só, gente, é uma obra de arte, porque essa pintura é feita em tecido e aí ela dá a sugestão de fazer uma outra aplicação que eu não vou contar. Quem vai contar é a nossa professora de hoje. Bem-vinda sempre. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Uhul! Então eu fiz uma pintura em tecido e apliquei no MDF. Nós compramos esses MDFs já nesse formato. Tem formato oval, redondo, esse de janelinha, de coração, vários formatos. Redondo, quadrado. E aí a gente pinta no tecido, pode se pintar direto na madeira, mas para quem não pinta na madeira, só pinta no tecido, aí fica pintando só pano de copa, né? Então você pinta no tecido e depois aplica esse tecido na madeira. Primeiro eu preparo a madeira, passo o produto de madeira para impermeabilizar a madeira. Vou até aproveitar para mostrar. E você até pinta. Isso, primeiro eu peguei a madeira, ela vem cru. Aí eu pintei ela com tinta acrílica, que é a tinta própria para madeira. Aí fiz a aplicação do tecido. Na parte de frente a pintura, eu passei termolina leitosa para impermeabilizar o nosso tecido e podermos limpar ele depois da poeira, porque é um quadrinho, né? Entendi. E na parte da madeira, eu passei verniz geral para madeira. Então, usei além da pintura, o verniz. Usei material de madeira para a parte da madeira e material de pintura em tecido para a parte pintada. Porque é isso aqui, ó, é o tecido de algodão cru, pode ser um tecido tricoline, pode ser até o pano de copa, tá? Um tecido, você recorta ele de acordo com a madeirinha que você vai utilizar. Pinta ele e depois cola lá. Ok, tá bom? Gostei disso. Antes de eu iniciar a pintura, eu vou falar um pouquinho sobre pincéis, Rita, porque é o que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Que pincel usar? Isso. Eu ativei o meu canal no YouTube novamente. Toda segunda-feira eu tenho postado aulas lá. Que legal! Aí quem quiser assistir, tem bastante aula, né? E a gente vai só procurar dicas. por Eliana Rolim e já encontra você com as suas aulas. Isso mesmo. Então nós temos aqui os pincéis de cerdas duras, né? O cabo amarelo, que é o mais comum para pintar em tecido. Você já pode comprar ele no mercado, ele já vem pronto assim, ó, cortado e lixado. Mas também você encontra ele assim, ó, sem aparar e sem lixar. E aí eu lixo ele, tá certo que esse aqui é um número menor que esse, mas eu corto e lixo em casa. Aí eu tenho um pincel com mais cerdas. Tem horas que eu preciso de pincel com mais cerda para fazer preenchimento e tem horas que eu preciso de um pincel mais curtinho para fazer os acabamentos. Temos também esse pincelzinho aqui, o pessoal vai gostar bastante. É um pincel redondo, ó, mas de cerdas duras. Porque temos o redondo de cerdas macias para fazer contornos. Esse aqui é um redondo de cerdas duras, tá vendo? A mesma cerda de porco que é essa daqui. Porém, ele é redondo e eu posso fazer vários flocadinhos com ele. Temos o pincel filete, né, que é o pincel fininho para contorno. Temos esse pincel redondo, que é o pincel pituá, que geralmente fazemos luz seca, fazemos preenchimento também, dá para fazer vários efeitos com ele. No molde vazado, sim, lá, como é que chama? É stencil. Isso, mas eu também preencho espaços grandes, eu preencho com ele. Essa parte mesmo aqui da casa, né, porque ele tá dentro de casa, essa parte da parede, eu faço com ele, porque é uma parte muito grande. Então a gente já vai preenchendo com ele, ele evita que você manche. Eu começo do centro e vou expandindo. Aí temos os pincéis de cerdas macias também. Esse aqui é o chato curto e esse aqui é o chato longo. Vocês vão entender. Esse longo nós vamos fazer as folhinhas e esse daqui nós podemos fazer preenchimento de lugares pequenininhos, como nos olhinhos, cantinhos. Ele é bem firme, eu gosto muito de trabalhar com ele. Então aqui um pouquinho. Claro que existem vários outros pincéis. E a gente vai falando, né, em outras participações. Ok, ótimo. Isso quer dizer que ela vai voltar. Se Deus quiser. Então, eu iniciei aqui, eu fiz esse boneco de neve pequenininho, ele está dentro de uma janela. Quem não quiser pintar e pôr no quadrinho, pode pintar também num pano de copa, em uma almofada, tá bom? Então, ele tem uma moldura. Eu desenhei aqui, tracei com régua aqui 6 centímetros, tá bom? Aqui 1,5, fiz aqui meio onduladinho e imitei a madeira. Aqui dentro, esse espaço grande aqui seria a parede, porque ele está dentro da casa. Eu trabalhei com 3 tons de amarelo, tá tudo direitinho no passo a passo, tá? E aí, eu já adiantei algumas coisas, então eu vou ensinar um pouquinho da janela para vocês. Ó. Eu vou trabalhar com 3 cores de tinta, eu vou trabalhar do claro para o escuro. Sempre temos que trabalhar no degradê de tons. Não podemos trabalhar assim, de uma cor clara para uma escura direto. Precisamos fazer sempre o degradê, né? A transição de cores. Olha só o efeito que eu tenho aqui na peça.
Então, eu sempre trabalho, tirando o excesso, sempre aqui também, ó, em um pratinho, em um recipiente, ó. Eu matizo essa tinta, eu trabalho essa tinta por igual na cerda do meu pincel. Eu não pego aqui da tampinha um excesso de tinta e trago para o meu trabalho. Isso pode causar uma mancha, quem não tem experiência para pintar. Então, eu sempre tiro aqui a tinta, olha, trazendo ela por igual em toda a cerda do meu pincel. E aí, eu venho para minha peça. Nesta parte aqui, ó, eu coloquei o claro, que é o camurça. Eu faço pedacinhos de cada cor. Coloquei o claro e deixo a tinta bem esticada. Ó, o pincel com bastante cerda, eu tenho bastante movimento. O pincel de cerda curta, ele me limita, então ele é para contornos. Aí eu já entro com a segunda cor, deixo aqui, ó, vou deixando os espacinhos, tá vendo, ó? Eu não vou preencher tudo com uma cor e depois trabalhar em cima. Ó, coloco a outra cor e dou uma sujadinha já e mesclo aqui em cima desse. Nem troca o pincel. Nem troca o pincel, nem precisa lavar o pincel e vai brincando assim, ó. Assim eu vou fazer toda a parte da madeira, tá? Colocando essas duas cores e mesclando aqui a união delas, ó. Depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou reforçar com um tom mais forte, aqui no caso é jacarandá, mas pode ser outros tons. Eu vou retocar, eu vou fazer o contorno e vou retocar essa parte escura aqui, ó. Também. E vou fazer alguns risquinhos, algumas nuances assim, ó, para imitar um pouquinho de madeira. E vou deixar. E vou fazer isso em toda a madeira, tá? Quando a gente olha na parte de cima, nas voltinhas ali, a gente vê bem a luz pegando. Isso, a parte né? clara. Os tons, o claro, o médio e o escuro. Isso mesmo. E fica muito lindo, Você dá viu volume, né? Isso, eu não coloquei branco, eu iluminei com esse tom claro. Então, outra coisa, não precisamos só iluminar a pintura com tinta branca, não. Qualquer tom claro faz a iluminação, tá? A parte vermelha eu trabalhei com rosa nesse ponto de luz, um vermelho e depois vinho nas profundidades. E depois de seco, a gente ilumina novamente com um pouquinho só de branco. Por que eu trabalhei com rosa? Porque se você pôr branco em cima do vermelho molhado, ele vai ficar rosa. E eu quero vermelho. Então, a gente trabalha com um tom de rosa. Ó, trabalhei um tom de rosa claro para fazer todo o centro. E depois de seco, tiro todo o excesso do pincel, eu vou colocar aqui uma pequena luz, que é a luz seca. Em cima daquele lugar do rosinha, ele já vai deixar mais claro. Depois elas vão perceber mais na pintura pronta. E aqui eu posso bater um stencil decorativo, que no caso eu coloquei um stencil de xadrez, tá bem? O rostinho, eu peguei tinta branca e misturei aqui no recipiente, coloquei tinta branca e um pouquinho de glitter. Glitter para pintura em tecido mesmo, que vem no frasquinho. E pintei. Eu não sei se na TV ele mostra, ele ficou brilhante. Não deu pra ver. Não dá pra ver, né? Mas ele Mas tá bem brilhante. Ver que tá com um tom. Porque ele é um bonequinho de gelo. Aí pegou um pouquinho do brilho lá. Ó. Ele é um bonequinho de gelo, então ele é irregular. Por isso que nós vamos fazer um flocadinho, tá? Aí eu só preenchi, sombreei aqui com um pouquinho de sépia, as partes mais escuras, embaixo do nariz, atrás dos olhinhos e a boquinha. Fiz uma bochechinha com pincel redondo. E agora nós vamos trabalhar o acabamento dele. A luvinha eu preenchi com verde claro, iluminei esses dois pontos mais claros com o branco e vamos poder escurecer um pouquinho o centro com um verde mais escuro. Então a pintura é sempre trabalhar o preenchimento, a sombra e a luz. Como a mãozinha está por cima, então eu vou deixar a sombra aqui no centro. Porque aqui ela está num ponto de luz e aqui também. Porque o escuro vai vir aqui embaixo, que a mãozinha está fazendo sombra na madeira. Precisamos observar o desenho antes de colocar a luz e a sombra. Isso é legal. É. Se você entender o desenho, aí você não erra, tá? Então eu vou flocar aqui o rostinho e depois eu vou ensinar o narizinho, tá? Porque esse pincel aqui é muito bacana do pessoal usar. O pessoal não conhece. Tem o pata de vaca, tem outros pincéis, mas esse pincel aqui é baratinho e dá um flocado bem bonito, tá bom? Depois que o rostinho estiver pronto e seco, aí eu pego a tinta, pego esse pincel, né? Eu abro ele aqui, ó. Não precisa ter dó. Esse aqui tem que abrir mesmo. Pego um pouquinho a tinta na pontinha e venho aqui, ó, flocando o meu bonequinho de neve, saindo um pouquinho pra fora, ó. Essa é a última coisa a fazer, tá? Tem que estar pintado tudo que estiver por perto dele. Ó, pouquinha tinta e venho flocando, ó. Que legal! Então, você vai dar volume pra ele. E como eu falei, ele é uma bolinha de gelo, ele é irregular. Então, você faz tudo isso saindo pra fora, ó. Todos os lugares pra fora. E depois também dentro. E como chama de flocadinho. Flocadinho. Como esse pincel é baratinho, você pode comprar vários tamanhos. Para áreas maiores e áreas menores, ó. Sempre saindo um pouquinho pra fora. Tá bom? Que número é esse pincel? Esse daqui
é o 6. 6. E esse aqui eu tenho um menorzinho ainda, é o 4, esse aqui, ó. E tem o maior também em casa. E depois você vem aqui, ó, e dá uma flocadinha aqui também. Pra ficar esses pontinhos branquinhos. Pra ficar branquinhos bem, com bastante volume, tá? Aí você faz isso nele todo. E só lava o pincel quando você não for usar mais. Ele precisa estar seco, não pode trabalhar com pincel molhado. Agora, com um pincel pequenininho, daqueles de cerdas macias, eu vou iluminar esse olhinho. O que eu faço com esse olhinho? Ah, o olhinho é legal. Bem fácil. Esse é um olhinho bem fácil de boneco de neve. Preenchi ele todo com preto e deixei ele secar. Tá completamente seco. Aí eu vou pegar um tom de azul claro, vou pegar a tinta aqui, ó, na quina do meu pincel. Vou tirar só na quina? Só na quina, ó, bem pouquinho, ó. Tá vendo? Quase nada. Tirei ainda um pouquinho de excesso lá, ó. Eu não trabalho sem uma bandejinha, sem um pratinho. E aí eu vou posicionar aqui, ó, a tinta virada pra cá, pro finalzinho do olhinho, ó, e vou esfumar. Eu estou trazendo uma luz para esse olhinho. Se faltar, eu vou lá e pego mais. Eu estou fazendo barulho aqui com esses pincéis, né? Eu chego pra cá. Só nesse cantinho. Quem tem dificuldade de pintar um ladinho azul, outro branquinho, outro pretinho, naqueles olhinhos, olha, faz ele, preenche ele assim e depois você vem e só ilumina. E depois eu ponho também um pouquinho de branco aqui nesse lugarzinho do azul, ó, e esfumaça, tudo seco. E depois é só fazer o brilhinho, ó, com a pontinha do cabo do pincel mesmo. Você coloca uma bolinha maior aqui e com o pincel filete eu coloco uma bolinha menorzinha, que é o brilhinho do olho. A mão tá um pouquinho trêmula, né? Porque faz um tempinho que eu não venho, né? É, o pincel, quando compra o pincel, ele já vem com treme-treme. É, ó. Não é assim? Aí, agora falta o narizinho e explicar o chapeuzinho, tá bom? O chapeuzinho é muito simples. Comecei aqui no centro com o mais claro, que é o siena, o sépia. Depois, ó, então eu vou fazer o pincel que eu te falei. Será que vai dar tempo? Ó, passo o clarinho, o mais claro, e depois você vem aqui, ó, no canto e traz o mais escuro, trazendo pra dentro. E coloca uma luzinha aqui no centro. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Puxando, integrando aqui. Olha como eu usei esse pincel que eu falei pra você, como ele rende. Tá em cima da hora, eu queria fazer a folhinha, dá tempo? Dá, vamos lá. Então vamos fazer a folhinha. 30 segundos. Nossa Senhora! Você precisa... Tô judiando da Eliana Rolim hoje, Precisa né? diluir a tinta com diluente ou com aquarela silk, que são produtos para tecido, tá? Se não tiver, um pouquinho só de água. Dilui a tinta, com o pincelzinho filete aqui, você vem aqui fazendo uns galinhos, aleatoriamente, que vai ficar bem corrido. E aí, ó, com o pincelzinho de cerdas longas, chato de cerdas longas, eu estou diluindo mais a tinta, tá? Vamos limpar ele aqui, ó. Eu pego a tinta de um ladinho aqui, ó, carrego um pouquinho, vou até tirar o excesso, ó. E aí eu venho aqui, ó, coloco e puxo. Peguei de novo, ó, coloco e puxo. Quando os meninos mostrarem lá o pronto, elas vão entender o que é isso aqui. As folhinhas decorando aqui a janela natalina. Ficou lindo demais. Eliana Rolim, o telefone dela tá aí para achá-la no Instagram. Borboleta Rolim, pronto, já encontrou. E assistir você no canal, no YouTube. Tem aulas toda segunda-feira. Amiga, Deus te abençoe. Amém, até o seu retorno. Se Deus quiser. Muito obrigada. E a gente fica por aqui desejando a você muitas bênçãos. Benção, mãe! Beijo!